Então, você pode imaginar o poder que a escrita pode ter em sua vida? A escrita transformou a minha vida. E eu quero fazer um convite a cada um de vocês a escutar a minha história de transformação através da escrita espontânea. Eu era uma criança muito tímida, reservada, e ainda acho que eu sou uma pessoa reservada, introspectiva. Só que hoje, essa introspecção, essa timidez não me impede de estar aqui, agora, falando em público. Porque eu encontrei o poder da minha autoexpressão. Mas eu encontrei essa autoexpressão a partir desse processo da escrita. Como muito pequena eu não conseguia me comunicar direito com outras pessoas, eu tinha realmente um bloqueio, uma timidez, eu não conseguia expressar, por medo de ser mal compreendida, por medo de desagradar, por não sentir segurança. Eu realmente bloqueava a minha fala, falava muito pouco, quase não me manifestava, principalmente nos ambientes da escola. E ia retendo todas essas sensações e emoções que a gente passa na infância, adolescência, início da fase adulta, e ia acumulando no estômago. Sabe quando a gente engole certas palavras e fica com uma certa indigestão? Então, por muito tempo eu engolia as palavras, eu não sentia segurança, eu não tinha autoconfiança de me expressar. E aí, por alguma ocasião, e por incentivo também, principalmente da minha mãe, eu comecei a escrever. Eu gostava já de escrever, escrevia cartas, principalmente endereçadas aos meus pais, a minha irmã, a minha avó, as minhas avós. E aí ela cada vez mais me incentivou nessa escrita. Ela me colocou em cursos e eu aprendi formas e fórmulas de escrever. Só que eu escrevia mais do que esses textos prontos. Eu gostava de escrever cartas para mim. Eu escrevia cartas e mais cartas, às vezes também para expressar essas sensações, esses sentimentos para outras pessoas, só que rasgava, queimava ou deixava o ostracismo. Às vezes esquecidas dentro da gaveta, que eu também sei que minha mãe, curiosa para saber as descobertas da filha, adorava mexer. Só que essas cartas, elas expressavam, e assim eu podia lidar melhor com todos aqueles turbilhões de emoções, porque, gente, emoções trazem um turbilhão de coisas para a gente. E se a gente não para pensar, ou para refletir, ou para acolher, elas mexem com a gente. E o interessante é que o que me fez estar aqui hoje e escolher essa mensagem para passar foi exatamente o processo que eu tive ao receber o convite de estar aqui. Nesse desafio, foi um misto de emoções positivas, uma alegria intensa pela uma conquista, um sonho de um dia estar palestrando. E ao mesmo tempo, o medo, o receio, a ansiedade de, nossa, mas será que eu vou dar conta? Então, esse misto de emoções, essas dualidades que nós vivemos, todos nós vivemos, elas podem nos causar uma certa paralisia. E aí nós não tomamos atitudes necessárias para isso. Então eu me lancei à minha escrita espontânea, aquilo que eu sei, que eu gosto de fazer. E aí comecei a falar do que estava presente em mim.
todas essas sensações vivas em mim, essas dualidades de pensamentos, e eu comecei a perceber as crenças ali antigas que estavam querendo me paralisar. Quais crenças? Quantas crenças nós temos de não merecimento? Quantas crenças nós temos de achar que não somos boa o suficiente, capazes? Só que quando a gente traz clareza, através da autenticidade, de simplesmente ser, ali numa escrita espontânea, nós conseguimos enxergar que na verdade apenas são sombras, apenas são rastros de um passado que não condiz com o que você é e as potencialidades que você pode vir a ser. Então, ao lidar com aquelas dualidades dos meus sentimentos, das minhas emoções, eu pude compreender e tomar uma decisão mais consciente. E o que é, Betina, essa escrita espontânea? O interessante é que essa escrita espontânea, eu sempre vinha desenvolvendo, e aí eu pude compreender melhor que existem estudos sobre ela. É escrita intuitiva, escrita criativa, narrativa. É aquela escrita que realmente não tem uma fórmula pronta, mas que nós podemos simplesmente tirar as ideias que povoam a nossa mente, as sensações que estão dentro do nosso coração. E sem julgamentos, sem críticas, sem expectativas internas e externas, a gente coloca, a gente extravasa tudo aquilo que está presente, para assim melhor organizar as nossas ideias. E é interessante que esse processo, a gente vai se reconhecendo, a gente vai entendendo, sim, que nós temos pontos de sombra, mas que eles, quando estavam ocultos, eles comandam a nossa vida. Se a gente está no automatismo, principalmente no nosso cotidiano contemporâneo, com tantas atribuições. Só que se a gente lança uma luz a essas sombras, nós trazemos clareza, nós trazemos aceitação, acolhimento. E é a partir desse ponto de aceitação que nós podemos transformar. O processo de transformação começa quando a gente entende onde estamos, quem estamos hoje, para entender quem somos realmente, encontrar o cerne das questões, aquilo que é o nosso centro. E nesse movimento de se ver transparente diante das palavras, nós podemos então reconhecer aquilo que a gente pode transformar e aquilo que nós realmente somos. A nossa essência tem muita luz. A nossa essência nos traz valores e virtudes, e a gente pode reconhecer nossos dons, nossos talentos. A menina tímida na escola, a adolescente e a jovem na faculdade, que mal levantava a mão, que tinha realmente uma ansiedade muito forte ali presente, que impedia ela até de realizar trabalhos orais. Hoje ela fala, ela se expressa. Porque através dessa escrita espontânea, eu fui cada vez mais entendendo a força que as minhas palavras tinham. Porque essas cartas, que um dia eram endereçadas apenas a mim, eu comecei a enviar. Enviava para parentes, para grupos de amigos, para as pessoas mais próximas. E aí elas diziam: nossa, Betina, você parece que estava falando para mim. Eu precisava ler isso hoje. Como foi importante entender. Betina, tu está sabendo alguma coisa? Porque aquilo foi algo que eu precisava ler. E eu fui, entendendo assim, eu fui saindo desse meu universo particular de cartas escritas para mim, para entender o quanto essas mensagens faziam diferença para outras pessoas.
E aí foi que eu tomei mais um passo de coragem. Comecei a colocar algumas nas redes sociais, publicar, e aí vinham pessoas desconhecidas dizer: olha, você escreve numa simplicidade, e tudo que você relatou, eu estou passando. Obrigada por suas palavras. E a partir desse momento, eu entendi um elo, eu entendi uma conexão que eu tinha. Uma possibilidade de me conectar com as pessoas através da empatia. E podia também entender a força que eu tinha nessa expressão. À medida que eu escrevia e a fluidez com que eu escrevia, eu ia lidando melhor com os aspectos, com os desafios, com essas adversidades e tomando melhores decisões. Não perfeitas, porque não existe perfeição. E eu saí dessa outra crença antiga de ser perfeitinha, perfeccionista, para entender realmente que nós somos seres em evolução, aprendizes da vida. E nessa minha compreensão de ser aprendiz da vida, eu me descobri realmente uma curiosa, que antes interpretava tudo com críticas vorazes ao mundo, a tudo, porque eu tinha um ideal muito grande de paz. Mas ao olhar o mundo, eu criticava, eu me ficava insatisfeita. Até que eu mudei a chave, exatamente nesse processo de escrita e reflexão. Claro que apoiada também por uma terapia, porque é fundamental para a gente compreender questões ainda mais profundas. Só que esse processo comigo mesma é que me fez identificar essa autoexpressão. E a autoexpressão das palavras escritas, então, trouxe a autoconfiança para a expressão através das palavras faladas. E hoje eu me manifesto, eu lido, sim, com a cultura da paz, eu compreendo as controvérsias e como elas impactam na vida das pessoas. Porque as controvérsias nada mais são do que palavras desencontradas, palavras mal colocadas, palavras malditas, tantas palavras distorcidas, palavras manipuladas. E essa manipulação causa distanciamento. Só que as palavras também têm um poder enorme, imensurável de transformação. As palavras podem construir pontes, podem recontar histórias, podem relembrar boas memórias e assim trazer a transformação positiva das relações. As palavras, elas têm um poder tão grandioso que a gente pode compreender todas as nossas histórias e outras histórias que vieram antes. Afinal de contas, a palavra é o que nos torna humanos. É assim que a gente passa nossas crenças, nossa cultura, a educação. Tudo o que somos hoje, somos e viemos das palavras. No entanto, o que a gente mais vivencia é o mau uso dessa palavra. Então, quando a gente entende que a nossa mensagem, seja através da palavra escrita, quanto por meio da palavra falada, pode transformar positivamente as relações, a gente quer trazer essa mensagem ao mundo, para que outras pessoas também compreendam o poder que vocês têm. E se ainda não compreendem, se lançar numa jornada de uma escrita leve, espontânea, sem maiores pretensões, porque ali você pode descobrir grandes tesouros. E então, eu quero deixar uma provocação com vocês. Que mensagem vocês querem trazer para o mundo? E o que vocês acharam dessa minha história?
O que vocês acham de tirar um pouco da mente barulhenta de vocês, dos diálogos internos que temos, tantas ideias que se passam, e através da sua mão, sim, não através do computador, não através do digitar, mas trazendo essa força da escrita pela mão, o que vocês querem escrever. Obrigada.